Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente do PSB em Minas Gerais e o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Costa. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, muito obrigado, viu, Salmo? Bom dia, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quem também vai participar aqui da nossa conversa hoje é a repórter de política, Salma Freura. Obrigada, Salma. Obrigada, Letícia. Obrigada por aceitar o convite. Prazer é todo meu. Prefeito, vamos começar falando um pouco do PSB. O senhor assumiu ali recentemente a direção ali do diretório estadual e a gente viu que o PSB desde 2018 foi perdendo um pouco de espaço desde que aconteceu uma situação ali com o Márcio Lacerda, que acabou não saindo candidato. O senhor assumindo a presidência, esse evento que a gente teve aí nas últimas semanas com o João Campos aqui, a gente teve a presença da Tabata também, isso a gente pode falar assim que é um ressurgimento do PSB em Minas Gerais? Eu acredito que é uma grande retomada do protagonismo do PSB no campo político no estado de Minas, né? A gente teve grandes quadros do PSB em Minas Gerais, começando com Célio de Castro, né? Depois Márcio Lacerda, um grande prefeito de Belo Horizonte, um grande gestor, com uma eleição muito encaminhada para o governo de Minas em 2018. Acredito que o Márcio seria a terceira via que os mineiros e mineiras iriam votar e não o Zema, né, como acabou surgindo naquela eleição entre PSDB e PT. E eu acho que a gente precisa de olhar para trás, olhar para os erros do passado, corrigir. E eu vejo que o João está muito disposto a trazer esse protagonismo de novo para o PSB em Minas Gerais, com estabilidade política, com segurança partidária, porque depois do trauma que aconteceu com o Márcio, realmente ficou uma mancha no partido, né? Como se tivesse tido alguma interferência para o Márcio não poder ser candidato. Então, o discurso do João na Assembleia aquele dia foi muito claro, muito objetivo, dizendo: o PSB vai passar por um grande momento de estabilidade política, de tranquilidade, e eu acho que isso traz segurança partidária para a gente trazer grandes quadros da política mineira hoje para o PSB, para a gente retomar esse protagonismo e esse destaque. Eu queria ressaltar também a condução do presidente Noraldino, né, sempre presidente, deputado estadual, com mais de 100 mil votos, e dizer da confiança que a gente tem no trabalho dele. Foi uma transição super tranquila e que eu vejo que já é histórica para o PSB, com tantos movimentos, né, recentes de ruptura. Eu acho que essa transição entre o presidente Noraldino passando a presidência para a gente foi algo muito democrático e de consenso, tanto da Executiva Estadual quanto da Executiva Nacional. Quando o senhor fala de erros do passado, quais seriam esses erros? Se seria o Márcio Lacerda? E o que vocês vão fazer para retomar? Já pensando em 2026, como que o PSB vai se colocar? Eu acredito que, assim, o erro do Márcio não ter sido candidato foi um erro, sim, que a gente não tem que esconder isso, né? Tampar o sol com a peneira. Foi um erro que, por algum momento, existem várias versões dessa história. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito de quem está certo e quem está errado, mas de fato foi um erro o Márcio não ter sido candidato, porque se ele tivesse sido candidato, certamente ele teria ganhado as eleições e o PSB hoje seria o maior partido de Minas. Mas não dá para a gente corrigir o passado, né? Dá para a gente construir um novo futuro daqui para frente. E a nossa estratégia é que o PSB de fato seja protagonista nas eleições do ano que vem. Então a gente quer de fato construir uma candidatura para o governo de Minas, apresentando uma alternativa equilibrada, com uma visão bem pragmática de projetos sociais estruturantes para transformar o estado de Minas Gerais, muito vinculado à bandeira do partido, mas ao mesmo tempo uma opção equilibrada, de centro, que fuja dessa polarização que tem trazido discórdias e inimizades em todas as famílias hoje do Brasil. Então eu vejo que a gente tem condição de propor uma alternativa em Minas Gerais, temos grandes quadros para isso, temos o deputado federal Diego Andrade, que já foi feito o convite pelo próprio João Campos para vir para o partido na janela, temos o atual presidente da Assembleia, Tadeuzinho, que é um grande quadro, né, um grande líder jovem, que também foi feito o convite de forma explícita pelo João para vir para o partido. Então a gente está buscando, a gente está movimentando. Já fizemos uma grande filiações de prefeitos, né, e prefeita no dia da nossa convenção. Buscamos também a filiação do ex-senador, né, o vice-governador Clésio Andrade.
que está à disposição do partido também, para a gente fortalecer no partido e retomando alguns quadros que já estavam no partido e que estavam precisando dessa injeção de ânimo para começar a participar mais, a gente construir nossa chapa de federal, que é nosso objetivo maior, porque hoje o PSB não tem deputado federal em Minas Gerais e a gente tem uma missão de eleger pelo menos 2 deputados federais no ano que vem. E temos 2 deputados estaduais, né, o Noraldino, o Neilando, são grandes companheiros, e a gente quer aumentar a bancada na Assembleia também. Então já fizemos o convite de forma aberta e formal para o deputado Betinho vir para o PSB também. Então nós estamos, como bom mineiro, articulando, indo pelas beiradas e convidando para a gente fortalecer o PSB em Minas. Prefeito, eu estava no congresso do PSB que te coroou como novo presidente do partido aqui em Minas Gerais e observei uma movimentação diferente do comum que a gente vê em Belo Horizonte, que na verdade tinha muitos quadros, muitos prefeitos, muitos vereadores do interior. Eu acho isso muito interessante, né? Inclusive você, sendo presidente do partido por Minas Gerais, sendo um prefeito do interior, de uma cidade que não é muito grande, é algo que se chama atenção, porque geralmente os presidentes de partidos são de Belo Horizonte, ou até o último presidente, ele era um deputado estadual, e você meio que vai na contramão disso, né? Então eu queria entender o que você atribui esse cargo que você conseguiu, mesmo sendo prefeito de uma cidade que a princípio não chama tanta atenção no cenário estadual, e também como você vai conversar com o pessoal do interior de Minas para talvez aproximar eles do partido. Então, muito interessante essa pergunta, porque eu vejo, na verdade, por ser um prefeito de uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade típica, né, bem mineira mesmo, isso nos traz uma facilidade de estar mais próximo dos vereadores e de todos os prefeitos e prefeitas. Prova disso foi a gente conseguir essa grande filiação em massa de 18 prefeitos no ato, né, da gente assumindo o partido, com um movimento muito grande municipalista, porque eu estou na MM, participei de forma muito ativa das eleições da MM, né, estou na diretoria central. E a gente falou a vida inteira, e eu falei muito sobre isso lá no dia da posse, a vida inteira a gente escuta a frase: a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil, porque os problemas acontecem nas cidades, tudo acontece na cidade, vamos revisar o Pacto Federativo. E precisa, de fato, revisar o Pacto Federativo. E uma pauta que eu acredito muito é nessa revisão do Pacto Federativo para a gente compensar, principalmente os municípios de FPM 06, que sofrem tanto. Porque hoje a União fica com 70% dos recursos, o Estado com 20% e os municípios com 10%. E o PSB, ele tem uma ação histórica esse ano, porque você vai ter o único prefeito presidente nacional de um partido, que é o João Campos, porque também os presidentes nacionais de todos os partidos no Brasil, ou é governador, ou é senador, e o João é prefeito e vai ser presidente nacional do PSB. E você tem em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, um presidente estadual que também é prefeito. Eu acho que isso mostra muito essa aproximação do partido com essa causa municipalista, a aproximação com os prefeitos. Nós temos hoje no estado de Minas Gerais mais de 300 vereadores, a gente fez questão de ligar para um por um, para convidar para ir para o Congresso, convidando os prefeitos, né? A nossa prefeita estava lá compondo a mesa com a gente, para a gente ter essa aproximação, porque de fato os prefeitos não sabem o poder que eles têm. Essa eleição da MM em Minas Gerais também foi histórica. Pela primeira vez, nós tivemos uma eleição da MM com quase 700 prefeitos votando. 700 prefeitos saindo do seu município, se deslocando para Belo Horizonte para votar na eleição da MM. A última eleição tinha dado 360 votos, era que tinha mais comparecimento. E isso mostra a força, porque imagina se um bloco de prefeito hoje, 400, 500 prefeitos, decide de forma organizada apoiar um candidato a governador. De fato, quando a pessoa tem um problema no posto de saúde, que ela precisa de uma transferência, ela não bate na porta do governador, do presidente. Ela bate na porta do vereador, ela bate na porta do prefeito. O primeiro telefone que toca é o do vereador, depois o do prefeito, do secretário de saúde. Então eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de unir todos esses prefeitos, os vereadores, os deputados também estaduais, federais, que têm um papel importantíssimo nisso,
para a gente lutar por essa causa da revisão do Pacto Federativo. E eu falo com o João que a minha esperança de revisar esse pacto é só o dia que ele for presidente da República mesmo. Já estou acreditando nisso e confiando num projeto de médio e longo prazo. Prefeito, falando um pouco ali, voltando um pouco para 2026, o senhor falou que o PSB quer ser protagonista, mas seria cabeça de chapa ou está aberto ali uma composição, indicar vice ou de alguma outra forma? A gente está aberto para construir um projeto para Minas Gerais que traga um equilíbrio, que traga uma responsabilidade para a gente, de fato, promover as mudanças que Minas Gerais precisa. Então, a gente está 100% à disposição para construir algo em conjunto com outros partidos que eu acho que também são super importantes nessa construção, como o MDB, o PSD. Hoje, quem seriam esses os partidos? Com quem o PSB está conversando? Eu acredito que o PSB está aberto para conversar com todos os partidos do nosso campo. Então a gente está aberto para conversar com todos os partidos que tenham o mesmo objetivo que a gente, que é propor uma alternativa equilibrada e que fuja dessa polarização de extremos. Aonde o PSB vai estar é longe dos extremos. Então a gente já sabe muito bem aonde a gente quer estar e aonde a gente quer chegar. E aí vai depender muito dos quadros que a gente vai conseguir trazer para o partido. Dependendo desses nomes, a gente tem total possibilidade de disputar o governo de Minas lançando um candidato a governador, mas eu vejo que composição também política é momento, né? A gente tem que entender o momento de cada um e ser pragmático. Se tiver algum nome de algum partido parceiro que esteja numa posição melhor, por que não a gente... Os nomes que estão tentando trazer é o do Tadeuzinho ou quais outros? Do Tadeuzinho e do Diego, né? Do Tadeuzinho e do Diego. Inclusive, lá no Congresso, o João falou com todas as palavras que queria que o Diego Andrade, deputado federal atualmente, que é do PSD, queria que não só que ele se filiasse, né, ao PSB, que o senhor já falou que tem um convite de fato, como que ele fosse o candidato do PSB ao governo. Essa é a sua posição também? Como é que tá isso? Porque também é ventilada a possibilidade de, se talvez o Tadeuzinho for pro PSB, eles foram um nome também. E como que estão as conversas com eles? O que eles têm falado? Primeiro que o Tadeuzinho e o Diego são super parceiros, né? Eu acho que mais importante do que nome é a gente construir um projeto em grupo, um time forte e tá todo mundo unido. A maior dobrada que o Tadeu e o Diego têm é em Janaúba, com o prefeito Lazer Aparecido. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para eles. Eles já dobram em algumas cidades, então eles são super parceiros. Eu não vejo o Tadeuzinho e o Diego em projetos diferentes, eu acredito que eles vão estar no mesmo projeto. Então, acho que o Diego tem total condição de ser o candidato a governador, da mesma forma que o Tadeuzinho tem condição, e isso que vai mostrar é o momento. Quem tiver melhor nas pesquisas, quem tiver mais densidade eleitoral, deve ser o candidato com o apoio de um ou de outro. O senhor falou muito de se posicionar ali como centro, né, e da intenção de 2026. Nesse sentido, o PSB deixaria ali a base do governador Romeu Zema na Assembleia? Na verdade, o PSB não está na base do governador Romeu Zema, mas o Noraldino, né? é líder, né, de um dos blocos ali. O Noraldino é líder de um bloco independente. Não é? Inclusive, porque isso foi algo que foi muito debatido pela imprensa e até eu fico feliz de ter essa oportunidade para esclarecer. O PL que estava no bloco que o Noraldino assumiu, ele saiu do bloco antes do Noraldino assumir a liderança do bloco. Então, dentro dos deputados, o bloco que o Noraldino hoje lidera, ele é um bloco independente na Assembleia e muito alinhado com o presidente da casa, que é o Tadeuzinho. Sim, nesse bloco tem partidos como Avante, que são partidos mais à direita. Tem vários partidos, né? É realmente um bloco independente, é uma fusão ali de vários partidos. Mas eu vejo que o deputado estadual Noraldino, ele é muito alinhado com o presidente da casa, com o Tadeuzinho. Até por ser líder de um bloco, né, com tantos deputados. Ainda nessa questão de alinhamento ideológico, então vocês falam que estão fazendo uma reformulação para fazer com que o partido cresça, mas também quando vocês falam de reformulação, vocês também falam sobre ideologia. Então aproximar o PSB mais à ideologia que ele tinha antes, né, resgatar essa ideologia de centro-esquerda que ele tinha mais marcadamente no passado. No entanto, a gente vê quadros que podem se filiar ao PSB, como o senhor disse, né, o Diego Andrade, ele foi convidado, que é um deputado federal, e também o Clésio Andrade, o tio dele, né, agora já se filiou oficialmente ao PSB. E são quadros que não são conhecidos
por serem de esquerda, né? Inclusive, o Diego Andrade, né, trazendo um posicionamento mais recente, ele assinou a urgência do PL da anistia. Clésio Andrade, que foi vice-governador do Aécio. Então, eu só queria entender com o senhor o seguinte: como conciliar essas duas coisas, né? Então, o foco do partido é mais resgatar suas raízes de centro-esquerda, que realmente estavam perdidas, eu digo, pelo menos pela experiência aqui em BH, pela experiência aqui em Minas, ou é, por exemplo, conseguir votos para o partido crescer e conseguir recursos também? Eu vejo o seguinte, por exemplo, o Clésio, quando ele foi presidente do antigo PR, né? Uhum. Ele era o presidente em Minas Gerais quando viabilizou José Alencar, vice do Lula. O Clésio sempre esteve muito próximo do presidente Lula. Sempre. Inclusive, ele que costurou, junto com José Alencar e tantos outros, aquela vez José Alencar com o presidente Lula naquela época. O Diego sempre foi um deputado de centro. Por ele ter tido uma posição a favor do último governo, durante o governo, porque o governo ajudou muito ele, não necessariamente ele está num campo ideológico diferente. Eu vejo que a gente tem que ser muito pragmático nos nossos convites de não trazer deputados para o PSB, e eu escutei isso do João. Deputados que são de direita e nem deputados que são verdadeiramente de esquerda, de extremos. Porque você acaba constrangindo tanto o que é muito de esquerda quanto o que é muito de direita, e eles ficam constrangidos de estar num partido que quer verdadeiramente ter um caminho ali de centro, mas um centro pragmático à esquerda. Então, assim, eu fico muito tranquilo desse convite com o Diego. O Diego está no PSD, nós não estamos convidando nenhum deputado federal que é do PL para vir para o PSB, apesar do João estar sendo mais ousado e audacioso, porque ele acabou de filiar o JHC, que era prefeito do PL, no PSB. Então, eu acho que essa ousadia do João mostra que o PSB é um partido que tem sua ideologia muito bem definida, no campo progressista, mas é um partido que vai apresentar para o Brasil um caminho equilibrado, uma alternativa com responsabilidade fiscal, que a conta tem que fechar no final do dia, tem que fechar no final do mandato, mas voltado para as causas sociais. E o centro, tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal sempre vincula o centro com o centrão, né? E às vezes fica parecendo que o centro é a ausência de posição. Mas, na realidade, essa frase foi até do presidente Hugo Mota, que o centro, na verdade, é a ausência de preconceito. Eu, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, o que mais me motivou a filiar no PSB em 2011 eram os programas de escola em tempo integral que o Eduardo Campos fez em Pernambuco, que foi o mesmo programa das UMES que o Márcio Lacerda fez aqui em Belo Horizonte. E eu tenho todo o meu plano de governo e agora o meu planejamento estratégico à frente da gestão municipal de Conceição, voltado para a gente implementar o ensino em tempo integral em todas as escolas, ampliação de vagas em creche, construção de casas populares. A gente vai divulgar agora a construção de 200 casas populares, de garantir moradia para as pessoas, de fazer de fato ações sociais para melhorar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo tendo responsabilidade fiscal, sabendo que eu não posso gastar mais do que eu arrecado, sabendo que eu não posso endividar um município, sabendo que eu tenho que ter uma gestão eficiente, um controle de uma gestão de frota, que esses recursos realmente sobrem no final do mês para investir mais em moradia, em desenvolvimento social, em saúde, educação. Então, acho que essa visão de governar do PSB, que é focar nas pessoas que mais precisam, que é por isso que eu acredito na política como instrumento para transformar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo uma gestão responsável, moderna, tecnológica, como o João tem feito em Recife, como o Eduardo Campos fez à frente de Pernambuco, até ações liberais. O Eduardo venceu uma queda de braço com a Aécio e levou a fábrica da Fiat para Pernambuco. Conseguiu a refinaria da Petrobras para lá, gerando milhares de empregos e fazendo com que o estado de Pernambuco realmente tomasse um protagonismo no Nordeste que antes ficava muito concentrado na Bahia. Então, eu vejo que o PSB é o partido do futuro. E por isso que tem tantos jovens, né, liderando o PSB hoje. Nós temos um jovem de 31 anos à frente do país, que é o João, que vai assumir no final do mês. O Caio, lá em São Paulo, que é um grande deputado estadual, uma jovem liderança.
Nós estamos aqui assumindo o partido agora em Minas, então eu vejo que o PSB está montando um time jovem, aguerrido, de liderança, respeitando o passado, contando com a experiência de figuras com mais vivência na política, para a gente apresentar em breve um candidato a presidente da República, que não vai ser ano que vem agora, mas que eu vejo que o João está se preparando. Ano que vem ele disputa o governo de Pernambuco, para em breve ele cumprir a missão que Eduardo Campos poderia ter cumprido em 2014, e eu vejo que está no destino do João ser presidente da República em breve. Essa questão de, o senhor citou ali, apresentar um candidato a presidente da República aqui em Minas Gerais, quando se fala que foi convidado ali o Tadeuzinho, o Diego Andrade para ser cabeça de chapa, isso aí não pode ser lido ali talvez como uma questão ali, para poder aumentar o passe do partido, para poder fazer composições em 2026? De forma nenhuma. O objetivo nosso do partido é fazer uma bancada forte de deputados federais. Esse é o nosso principal objetivo. O que a gente está fazendo na construção majoritária é, de fato, querendo buscar uma alternativa viável para Minas Gerais. O que a gente conversa muito nas rodas, e eu tenho conversado muito com vários prefeitos, é que Minas está carente de novas lideranças, carente de realmente surgir alguém. E eu vejo que a eleição da Prefeitura de Belo Horizonte demonstra isso. A gente tinha um Fuad, claro, com a máquina na mão, mas um candidato de centro, equilibrado, e que, ao ir ao segundo turno, vira todo mundo que está correndo do extremo para votar no Fuad. E eu acho que aconteceria a mesma coisa se o Fuad estivesse disputando a eleição contra o PT. Mas teve a candidatura, né, do MDB e o PSB até se juntar ali, se colocando. Por que não conseguiu na avaliação do senhor? Eu vejo que, na verdade, o Gabriel, ele cresceu muito no final, né? Talvez se o Gabriel tivesse crescido um pouco antes, teria dado tempo dele pro segundo turno. E acho que o Gabriel teria também vencido as eleições se ele tivesse ido pro segundo turno. E acho que ele também estava no mesmo perfil, uma candidatura equilibrada, de centro, junto com o PSB. E acho que ele é um grande quadro. E acho que ele teria ganhado a eleição se ele fosse pro segundo turno. Sim. O que eu vejo é que qualquer candidato forte, bem estruturado, equilibrado, de centro-esquerda, de centro, que for para o segundo turno contra um candidato ou candidata de extremo, seja do PL ou do PSOL ou do PT, esses candidatos em Minas Gerais vão ter uma facilidade muito grande em qualquer segundo turno. O PSB poderia estar, por exemplo, com o Matheus Simões ou não? Na verdade, eu vejo o seguinte, o PSB não vai estar com o PL. O PSB não vai estar com o PL. Isso é um fato, né? A gente tem a nossa agenda, a nossa ação muito bem definida. Então, a gente não vai estar com o PL. Agora, depende do que vai acontecer para frente. A gente escuta muitas conversas, né? O que a gente quer, de fato, é construir uma alternativa equilibrada para o Estado. Quem vão ser os candidatos, acho que tem muita água para rolar. A gente já fez o nosso passo, que é chamar o Diego Andrade para ir para essa missão, chamar o Tadeuzinho para ir para essa missão. São duas pessoas que a gente acredita muito. Agora, o que vai acontecer até o ano que vem, eu acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte. A gente tem o nome do Márcio Lacerda, né? O senhor estava citando ali grandes quadros. Como que está a relação do PSB com o Márcio Lacerda e se ele pode ser uma opção para 2026? Então, quem me levou para o PSB foi o Márcio, né? Então, o Márcio, até quando eu liguei para ele, convidando ele para ir no nosso congresso, que a gente quer muito que o Márcio volte para o PSB e esteja conosco, eu falei, Márcio, o senhor que me trouxe para o PSB e eu estou aqui desde 2011, agora eu preciso que o senhor volte. E ele foi super receptivo, né? O Márcio hoje ele não quer envolver com política, ele está muito tranquilo, cuidando da família dele, dos negócios, mas é uma pessoa que a gente tem muito carinho e a gente espera que ele mude de ideia e volte a assumir o protagonismo que ele tem, né, na política de Minas Gerais e tá pronto aí para grandes embates. O senhor falou de objetivos, né, na Câmara dos Deputados e Assembleia. Há um objetivo, depois de ter filiado 17 prefeitos pelo PSB, há um objetivo agora até o final do ano, filiar mais X prefeitos até o ano que vem? Também tem esse trabalho? Como é que tá? Então, a gente está trabalhando muito. A ideia é que a gente, em breve, faça a filiação de pelo menos mais 10 prefeitos. A gente ultrapassou, né, o PT no estado
e agora a gente quer ultrapassar o PL. Então, a gente está bem focado nisso, conversando com vários prefeitos, e eu acredito que em breve a gente vai conseguir fazer mais um grande anúncio e fortalecer na base do partido. Até porque se a gente está pensando em lançar a carga majoritária, lançar um candidato ao governo de Minas Gerais, nós precisamos estar com uma base grande e ampla de prefeitos, vereadores no ano que vem. Então a ideia é que a gente faça essa base de uma forma muito sólida e comece aí em breve uma caravana por Minas Gerais. E como conseguir recurso financeiro para as candidaturas? Porque hoje o PSB não tem um caixa muito grande devido ao fundo partidário, porque não fez o número de deputados para tal. Não, isso é notório que o PSB não tem o recurso financeiro que outros partidos, né, que tem uma bancada muito maior, têm. Mas eu acredito muito no trabalho de rede social também. A gente vê vários candidatos, o próprio Calil aqui em Belo Horizonte, quando ele ganhou aquela eleição, né, para a prefeitura, ele tinha 40, 50 segundos de televisão e ele conseguiu ir. O próprio Zema é outro exemplo, né, de uma candidatura de um outsider que acabou dando certo. Eu vejo que dinheiro é muito importante, mas ele não resolve todos os problemas. É muito mais importante você ter um nome competitivo, um nome de uma ficha limpa, transparente, qualitativo mesmo, de qualidade, para a gente trabalhar isso numa rede social e fazer uma união com esses partidos que estão dispostos a caminhar num caminho alternativo. Eu acho que essas coisas vão acontecendo de forma natural, sabe? Todos os recursos do partido, obviamente, eles vão ser concentrados em eleger a nossa bancada de deputados, tanto no Congresso quanto na Assembleia. O senhor falou muito do João Campos. Existe alguma possibilidade dele se lançar ali para algum cenário nacional ou o senhor acha que ainda é cedo? Acho que ele não tem idade para isso, né? O João tem 31 anos, ele é pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco e ele não tem idade para isso. Eu acredito que ele tem que cumprir a missão primeiro no estado dele para depois ele pensar em algo maior. Mas eu já vejo que hoje ele é uma figura nacional. A gente chegou para jantar com ele num restaurante em Belo Horizonte, logo depois do evento, e aí ele vai passando e o pessoal vai gritando: sou sua fã, sou seu fã e tal, deixa eu tirar uma foto e tal. Eu acho que a gestão que ele vem fazendo na frente da Prefeitura de Recife e a projeção que ele tem nas redes sociais, né? O João tem mais de 3 milhões de seguidores, dá realmente para ele um cacife para algo nacional, mas que ele não tem nem idade para isso hoje. O PSB está próximo ali de acertar uma federação, né, ali com cidadania. Como que o senhor vê isso, essa questão? Eu vejo com bons olhos. O que a Nacional, né, decidir e construir junto, a gente está pronto para abraçar aqui em Minas Gerais e conversar. Eu, inclusive, tem um grande amigo lá no Cidadania, que é o João Marcelo, que eu já estou chamando ele para vir para o PSB. Agora ele não vai ter muita opção se der certo a federação, né? Pelo que eu sei até agora, não tem nada concreto, não tem nada decidido. Então a gente tem que aguardar um pouquinho os próximos passos para ter uma visão um pouco mais clara do futuro. O senhor falou do Cefem, eu queria entrar nessa questão da mineração. Por quê? Recentemente o senhor foi para Londres para ter uma reunião com a Anglo, e inclusive o Fábio Roskel, né, da FIENG, também estava lá. E eu vejo um movimento, né, de Conceição, um discurso, vamos dizer assim, de ter uma mineração consciente na cidade. Mas como é possível conciliar, né, a mineração que já destruiu tantas famílias, tantas pessoas, tantos recursos mesmo, materiais, né, aqui, com uma mineração consciente? Como é isso? Então, infelizmente a mineração é uma realidade no nosso estado, né? A gente chama Minas Gerais, não é à toa. E queria muito que a gente tivesse outras fontes de recurso e renda na nossa região, mas a realidade é que a gente tem lá hoje uma das maiores minas do mundo. Então não tem como você também nadar contra a correnteza, é uma realidade, já está estabelecida no município há 10 anos. O que a gente luta é de fato uma mineração mais justa, mais sustentável e que corrija os erros do passado. Por exemplo, as comunidades que foram reassentadas pela Anglo nos últimos anos, elas precisam de ter um olhar especial e um olhar mais atento, de garantir infraestrutura para essas comunidades, calçamento, água tratada, saneamento digno, espaço de lazer e convivência. É isso que a gente tem brigado muito desde o início do ano, mudando totalmente a postura de conduzir essa relação com a empresa. Garantir também que amenize os impactos sociais no município.
Então, para você ter uma ideia, o município fez um protocolo de intenções e um acordo para aprovar o STEP 3 em 2017, que são mais ou menos 10 anos de exploração, por 20 milhões de contrapartida. E a gente está lutando por uma contrapartida em um protocolo de intenções. Eu pedi 700 milhões de reais, mas não arredo o pé que seja menos de 500 milhões. O que eu estou pedindo? Estou pedindo o custeio do hospital regional, que está em construção, para a gente viabilizar um hospital regional em Conceição, para a gente ter condição de ter UTI, que nós não temos em Conceição hoje, ter uma série de serviços, por exemplo, tomografia, endoscopia, colonoscopia, que nada disso tem hoje no nosso município, que vai atender toda a região. Então, ter uma saúde de referência e qualidade, e a mineradora tem condição de custear isso além dos royalties do CEFEM, porque o impacto é muito grande. Na hora que eles vão fazer uma filtragem da barragem de rejeito, eles colocam 4, 5 mil homens lá dentro da cidade, e aí isso impacta a minha UPA, impacta os postos de saúde, impacta a vaga em creche. Então, é um impacto muito grande. Além desse custeio para o hospital, que seria para a gente ter condição de criar uma série histórica, até o hospital der conta de caminhar com as próprias pernas, a gente está solicitando 100 milhões de reais para a construção de uma alça viária, que é uma avenida do contorno, tirando o trânsito intenso da mineração de dentro da cidade, para a gente proporcionar um crescimento organizado e trazer mobilidade urbana para a cidade. Além disso, pedindo custeio de 100 milhões de reais durante 10 anos, 10 milhões por ano, para a implantação de um campus de uma universidade federal em Conceição, para a gente pensar em diversificação econômica, porque hoje a gente recebe 4, 5 mil pessoas para trabalhar no projeto da mineração. O nosso sonho é daqui a 10 anos receber 4, 5 mil estudantes em 4, 5 anos, por exemplo, 10 cursos presenciais, 50 alunos por curso por semestre, são 500 alunos. Em 2 semestres são 1.000 alunos por ano. Num curso de engenharia, a gente está falando de ter 5 mil estudantes em Conceição, comprando na farmácia, comprando no supermercado, comprando no restaurante, movimentando a renda e algo sustentável que é independente da mineração. E como nós temos um potencial turístico muito grande, Conceição do Mato Dentro se transformar numa cidade universitária, como Ouro Preto é, como Diamantina é, vai alavancar o nosso turismo, pensando no período já pós-mineração. Então, quando eu falo de uma mineração mais justa, mais sustentável, é exatamente ter uma postura mais firme com a empresa, que ela precisa de investir em projetos de fato que vão melhorar a vida das pessoas que estão morando ali em Conceição, que vai amenizar o impacto, porque o impacto é para todos. Muito pior para as comunidades que estão próximas do empreendimento, que são atingidos e têm que ser reassentados, mas para toda a população que ali está. Então, dentro desse acordo, a gente está lutando também por 100 milhões de reais para incentivar projetos de lei de incentivo à cultura e ao esporte, para a gente também estabilizar isso, e mais um recurso diluído em 5 anos para projetos diversos, até de diversificação econômica no município, de apoio à defesa civil, de apoio ao desenvolvimento social. Então, assim, é uma postura muito firme. Você imagina você sair de um acordo que a gestão passada fez em 2017 por 20 milhões e a gente está caminhando para um acordo próximo de 500 milhões de reais de contrapartida. Só faz levando a gestão de forma séria, de forma responsável, de forma eficiente, defendendo os interesses do município e não da mineradora. E é assim que a gente tem conduzido. E uma luta muito grande, que eu quero aproveitar aqui o espaço, pelo aumento do CEFEM em Minas Gerais. O CEFEM pode resolver, inclusive, o problema da dívida do Estado com a União. Os royalties do petróleo são 10%, do CEFEM é 3,5%. O que a gente pede, isso é uma luta do deputado federal Diego Andrade, que está como presidente da Comissão de Minas e Energia, é uma equiparação, uma justiça realmente com o Estado de Minas Gerais e com os municípios, até porque os municípios minerados serão extremamente impactados com a reforma tributária. A nossa arrecadação de ISS vai cair drasticamente e ninguém está falando sobre isso. A AMIC está fazendo um movimento muito forte, inclusive cumprimentar o nosso presidente lá, que é o prefeito do PSB, o Marco Antônio de Itabira, um grande companheiro, é o nosso segundo vice-presidente lá no PSB, e eu só vejo o Diego Andrade falando sobre isso no Congresso. A gente precisa de reparar os royalties do CEFEM. Isso vai ajudar o Estado de Minas Gerais e vai ajudar os municípios que são impactados. E depois que o nosso minério acabar, só vai restar uma cama para a gente chorar.
Prefeito, o senhor falou ali de diversificação de economia, né? Citou o turismo. O senhor acha que falta ali infraestrutura ainda, investir mais nisso para a cidade? E já emendando em uma outra questão, como que o senhor vê essa questão ali da melhoria da MG10, né? Tem sido discutido muito ali dos pedágios ali para a região, se isso poderia melhorar ali o acesso para a cidade. Eu sou contra os pedágios. Eu sou contra. Eu acho que a gente já paga imposto demais para a gente ter que pagar pedágio. A população está cansada, né, de pagar tantos impostos. A gente pela prefeitura, a gente está fazendo o que a gente pode. A gente teve um recapeamento do trecho da Certo Cipó até Conceição do Mato Dentro. A gente pediu isso para o diretor DR, o Rodrigo, ele atendeu. Foi feito agora recentemente. E a prefeitura está para estabelecer um convênio com a Ângulo e com o governo do estado para a gente fazer todo um recapeamento de Conceição do Mato Dentro até o Cerro. Então, a prefeitura de Conceição, ela tem reconhecido a sua responsabilidade social também no âmbito regional. Claro que isso beneficia muito Conceição e atende, para a gente tentar ajudar. Mas em relação aos pedágios ali da MG10, eu sou totalmente contra. Fiquei muito feliz que o Tribunal de Contas suspendeu, né? E eu sou contra. Eu acho que o Estado já arrecada muito e precisa de focar em temas como esse, por exemplo, o aumento do CEFEM, para resolver o problema da dívida do Estado. Isso resolve o problema da dívida do Estado, isso não precisa de fazer pedágio nas rodovias, mas tem que ter coragem. E a gente precisa, de fato, de uma sensibilização do país para reparar Minas Gerais. E eu vejo que, quando aconteceu o acordo da Vale, por exemplo, poderia ter sido também, claro que depois que a gente vê o que já foi feito é fácil apontar, né? Mas eu vejo que aquele acordo da Vale, a União recebeu um valor muito grande pela tragédia de Brumadinho. Por que esse valor não poderia ter compensado pelo menos 50% da dívida do Estado? Porque ela tá recebendo um valor gigantesco por mortes de mineiros e mineiras, de uma tragédia que o impacto ambiental e social foi todo dentro do estado de Minas Gerais. Qual que é o impacto do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro com a tragédia de Brumadinho? Tudo bem, a União recebeu recursos, mas por que isso não pode amenizar, diminuir e pagar a parte da dívida do Estado? Então eu vejo que a gente precisa de realmente ter algumas discussões em Minas Gerais, e é por isso que eu acredito que o PSB está pronto e preparado para apresentar uma alternativa para Minas Gerais. Você falou do governo estadual, qual que é a sua relação com o governo Zema e o governador Zema? Eu tenho uma ótima relação com o vice-governador Matheus, tenho uma boa relação com o governador Zema, né? O meu vice-prefeito lá em Conceição é do Novo, então a gente fez uma composição, né, com o Novo na disputa em Conceição, mas a gente está realmente buscando esse caminho de equilíbrio. Eu não sei quais são as pretensões de fato do governador Zema, se ele vai fazer um acordo com o PL aqui em Minas Gerais. Então, assim, a gente está muito decidido que com o PL a gente não vai estar aqui em Minas. Então, eu acredito que tem que esperar o desdobramento dos fatos, né? Eu vejo também com muito bons olhos a atuação do ministro Alexandre Silveira. Quero aqui destacar a atuação do ministro. Tenho um ótimo relacionamento com ele. Tenho um ótimo relacionamento com o senador Rodrigo Pacheco. Também vejo ele como um grande quadro para Minas Gerais. O presidente Lula já falou do desejo, né, do senador Rodrigo Pacheco ser o candidato ao governo de Minas. Se por acaso ele não se concretizar isso, ele não for o candidato, tem alguma possibilidade do PSB estar junto ali com o quadro do PT, já que está sendo discutido ali do Geraldo Alckmin, né, fazer ali a reeleição junto com Lula? Na verdade, eu vejo que aqui em Minas Gerais o PSB vai ter independência, né? Foram as palavras que o João teve. A gente está 100% alinhado com o PSB na nacional, né? Com qualquer decisão que for tomada para 2026, o alinhamento nosso é 100%, né? Com o partido. Mas aqui em Minas a gente vai ter independência. Então a gente vai ter independência para estar junto, para lançar um candidato próprio, para apoiar um candidato, seja do PSD, do MDB, pode ser do União. Então a gente
pode ser também do PT, caso a gente quer realmente buscar um caminho de equilíbrio, mas a gente vê que precisa de fugir da polarização. E eu vejo que o PT e o PL estão com imagens muito desgastadas, tanto em Minas Gerais como no Brasil. Então, de fato, a gente quer encontrar um caminho de equilíbrio, sabe? Prefeito, já caminhando para o final, queria só que o senhor fizesse alguns destaques ali do que conseguiu ser feito ali nesses 100 primeiros dias de gestão. E a gente estava conversando que o senhor falou que tem um problema grande ali com a Copasa, né? O que foi feito? Então, primeiro quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Obrigado, parabenizar aí o Jornal Tempo também por esse grande trabalho que faz no estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos muito nesses 100 primeiros dias de governo em Conceição. E uma obra de grande destaque foi a obra da Copasa, que foi uma obra histórica, porque Conceição do Mato Dentro passa por momentos de turbulência, de falta d'água, principalmente num bairro que chama bairro Vila Caetano, que é um bairro com mais de 3 mil famílias, que tem várias pessoas, inclusive com vulnerabilidade social nesse bairro, e as pessoas chegaram a ficar 10, 15 dias sem água nas suas casas. Então você imagina uma cidade que arrecada, que Conceição arrecada, com as pessoas com falta de água. Desde o primeiro dia a gente teve uma postura muito firme, brigamos muito, trabalhamos muito com a Copasa e conseguimos uma obra do investimento de 8 milhões de reais, porque a nossa equipe identificou que a tubulação que a Copasa tinha nesse bairro da Vila Caetano, em outras ruas da cidade, era abaixo da norma. Então a gente apresentou esse presidente da Copasa e imediatamente eles se mobilizaram para fazer uma obra de forma emergencial e está sendo substituído 4,8 quilômetros de tubulação, além de um investimento de mais de 6 milhões de reais na estação de tratamento de esgoto da cidade, para a gente primeiro garantir o mínimo, né? Que é água tratada, uma rede de saneamento eficiente, e aí a gente tem avançado muito. Fizemos uma reestruturação do projeto do hospital, inauguramos escola, estamos inaugurando raio-x na UPA, adquirimos o tomógrafo que não tinha. Então a gente está fazendo várias ações na cidade, de zeladoria, de limpeza urbana. A cidade estava muito desorganizada, de manutenção nas estradas vicinais, mas com projetos estruturantes como essa negociação da Anglo para viabilizar um hospital regional em Conceição, viabilizar uma universidade federal, viabilizar uma alça viária para proporcionar esse crescimento organizado. Então a gente está muito num trabalho de planejamento, mas já conseguindo entregar muitas coisas. Prefeito, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo, sempre voltar também mais vezes. Muito obrigado, prazer enorme, viu? E estou sempre à disposição. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui também no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.